Boa tarde, meu nome é Alexandre Bessa dos Santos, eu sou coordenador do projeto sobre sensores da fibra com aplicação para deformações mecânicas, onde nesse projeto a gente desenvolveu um sensor a fibra ótica, utilizando redes de período longo, para identificação de deformações mecânicas diferente do que usualmente é realizado na prática. Então hoje na prática, os sensores convencionais, não somente os sensores a fibra ótica, no caso especificamente para deformação mecânica, mas sensores convencionais, eles identificam a deformação, o strain, no caso de uma estrutura, basicamente um ponto de deformação. Ele não tem muita informação sobre a deformação, ele consegue identificar que houve um strain, houve um deslocamento local ali. O que a gente propôs nesse projeto é justamente com um sensor, um único sensor a fibra, a gente identificar esse ponto de estresse mecânico, esse strain mecânico, juntamente com a identificação a gente conseguir localizar esse strain, o sentido, direção e a intensidade desse strain com um único sensor, coisa que normalmente você precisaria de no mínimo 3 sensores para identificar esses 3 parâmetros, mesmo sensores de deformação a fibra atualmente. Então a gente desenvolveu esse sensor, inclusive desenvolvemos um encapsulamento desse sensor, tá? Então o sensor está aqui, o sensor a fibra, então ele foi encapsulado num material apropriado, de baixo custo, em que a gente teve excelentes resultados. Então, com a utilização da técnica de identificação da polarização do sinal que se propaga no sensor, combinado ao espectro óptico, visto isso no interrogador, no qual também a gente desenvolveu um protótipo reduzido de interrogador para fazer essas análises, inclusive em campo. Então, a partir da deformação do sensor e utilizando o vetor polarização da luz, com as deformações da polarização e com um setup apropriado, colocando um polarizador, um controlador de polarização, que são componentes relativamente simples nesse setup, a gente mede o espectro dessa rede, desse sensor, combinado ao vetor polarização. Com isso a gente consegue identificar tanto o ponto de estresse, o ponto de deformação, quanto a intensidade, a direção da força e o sentido que é feito essa força localmente no sensor. Então, esse projeto ele gerou alguns artigos científicos que foram publicados tanto em revista quanto em congresso, gerou uma patente que os pesquisadores também que contribuíram nessa pesquisa estão como autores, a FAPEMIG também, com suporte financeiro, gerou os protótipos que a gente veio trabalhando. Então aqui estou mostrando dois protótipos de sensores utilizados, a gente tem outros. Gerou o protótipo portátil para interrogação do sinal, que é um interrogador, que é quem faz análise do sinal com um custo bastante reduzido em relação aos equipamentos convencionais de analisador de espectro óptico, que também são úteis mais para a parte de calibração e uso em laboratório, mas uso em campo, em que a gente já fez alguns testes em campo, é muito interessante utilizar os interrogadores, no qual a gente desenvolveu também um protótipo reduzido aqui. Então, basicamente, o projeto foi em cima dessa linha aqui,
E logicamente a gente tem mais trabalhos a serem realizados, combinados com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com outras empresas. Então a gente vem desenvolvendo esse projeto e dando continuidade no mesmo.